Esse vídeo, para mim, de hoje, é muito especial, porque nós vamos falar um pouco dos 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira, que na verdade são as plantas vivas. Nós sabemos que esse estudo é a arte da organização do espaço em sintonia com as forças naturais. E o Feng Shui nasceu de estudos profundos de observação na natureza. Esse é um mérito que os sábios chineses tiveram com uma paciência infinita de observação para sentir o que era mais benéfico à vida humana. E tem uma outra coisa muito interessante, que nós estamos numa época, uma fase de integração entre a matéria e o espírito, dando a devida valorização a cada área da nossa vida material e espiritual. Então, o corpo surge como grande instrumento do espírito. Isso é uma verdadeira revolução para a forma de se enxergar a vida até hoje. Então, já a matéria muito bem utilizada, com as suas devidas medidas, praticamente a matéria se espiritualiza, quer dizer, ela se dignifica. E é esse o ponto que nós estamos. É muito bonito isso. E os que tiverem olhos mesmo para enxergar essa beleza, eles vão observar que a vida é muito mais do que os nossos olhos físicos conseguem perceber. Um grande sábio também, o Giordano Bruno, né? Ele dizia que Deus e a natureza são uma coisa só. Então, observar a natureza, sentir como ela se comporta, é também se dedicar a conhecer um pouco mais, né, sobre essa força incrível que se chama vida. E os sábios chineses, eles chegaram à conclusão de que são 5 os elementos fundamentais: fogo, terra, metal, água e madeira. E aí a velha pergunta: mas e o ar? Para a filosofia chinesa, o ar está em todos os elementos. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, porque essa perspectiva dos 5 elementos é ela que dá o balanço necessário para se criar ambientes verdadeiramente harmônicos. Todos os ambientes, eles devem ter os 5 elementos. E de acordo com a área do Bagua, como nós vimos nos vídeos anteriores, nós vimos que, por exemplo, a família e a saúde que está no leste, que corresponde à primavera, ela é regida pelo elemento madeira, que são as plantas vivas, não é? Então, na área leste, o elemento madeira deve estar mais presente. Então, assim, o elemento dominante da área, conforme você percebeu após a aplicação do Bagua, que nós já temos o vídeo publicado, como aplicar o Bagua para o hemisfério sul, você vai entender, compreender que cada lado deve ter uma predominância do elemento, mas para ele ter equilíbrio, ele deve possuir todos os elementos. Assim fica mais fácil quando a gente entende o que cada elemento significa e como que a gente traduz essa simbologia para a decoração. Por isso que é arte. A arte, ela subentende criação. Então você conhece como funciona para poder
criar, seria melhor dizer co-criar, né? Junto com a natureza, os elementos necessários para que você sinta-se cada vez melhor na sua própria casa e nos ambientes que ela contém. Então nós temos o elemento fogo. E o elemento fogo, as pessoas às vezes falam, aliás, particularidades de como se utilizar os 5 elementos na decoração, eles são debatidos e explicados com mais detalhes nos cursos presenciais de Feng Shui lógico, né? Porque realmente é um lado muito amplo, muito gostoso e um pouco também exige uma certa dedicação para a gente achar as melhores soluções conforme o tipo de ambiente que a gente encontra. O elemento fogo, na verdade, a gente pensa, não é uma vela, né? O elemento fogo ele é simbolizado principalmente pelo Sol. Quer dizer, o poder do Sol em gerar essa luz que traz a vida para o nosso planeta, é ele que é o maior símbolo do elemento fogo. Então, uma vela apenas, ela é perto de uma luz natural forte. Vocês entendem a diferença? Eu não estou estimulando o elemento fogo no sentido apenas de uma velinha. Eu posso estar até ajudando a ativar um pouco mais, a dar um pouquinho mais de brilho. Mas o que ativa o fogo, então, na verdade, uma janela para o norte, com as devidas proteções solares, porque o sol que se recebe dessa área é muito forte, é uma das maiores ativações, desde que essa janela receba essa luz, não tenha prédios, nada que impeçam, né, desse elemento, então, entrar plenamente, que é o sol do meio-dia. Então, o elemento fogo, ele vai ser simbolizado por máquinas em bom funcionamento, a cor vermelha, todas as cores que se encontram no fogo. Então, quando você tem a contemplação do fogo, você nota que tem um azul, chamado aquele azul blue violet, né? Ele tem um pouquinho de roxo, porque ele possui, é um azul que mistura-se com o vermelho, né? Você encontra, quando você vê uma lareira crepitando, você encontra um pouco do verde, a madeira verde, né? Quando a lenha ainda não está muito seca, você vê uns laivos de verde. Então, isso tudo é elemento fogo. O próprio dourado, né, que a chama traz, um certo alaranjado, essa luz, né, clara, ela então simboliza o elemento fogo. Objetos de animais também são considerados elemento fogo. Cobertores, tapetes. Mas a gente vai também ver que tem vários objetos que eles subentendem não apenas um elemento. Por exemplo, um cobertor de cor escura, ele é menos representado como fogo do que um cobertor em tons de terra ou avermelhados. A terra é muito especial. Não se esqueçam que o fogo rege o sucesso e que o excesso de fogo queima. Então, quando nós queremos também essa parte na nossa vida presente, não esquecer que isso vai exigir de nós um maior domínio sobre essas sensações. E é interessante que esses 5 elementos que nós estamos falando aqui na decoração, eles também existem na nossa personalidade. Todos nós temos os 5 elementos em nossa personalidade. Nos nossos cursos a gente fala e explica um pouco mais como que funcionam esses elementos na vida diária. A terra, vocês vão observar que existe uma terra, olha, ela é meia fria, né? A não ser que ela esteja sob um sol muito quente, mas é só cavar um pouquinho que a gente percebe que ela tem uma temperatura fresca. O elemento terra, ele é principalmente representado pela areia dos desertos, né? A areia que vai na construção das casas. Por isso que ele também tem aquele tom meio amarelado, né?
e todos os tons de terra, até o tijolo, né? Até tem uns rosas, né? Então nós percebemos assim, quando a gente conhece uma pessoa que ela é muito dura, é como se a terra dela estivesse precisando ser arada, né? Então tem toda essa simbologia nos nossos elementos, nas nossas capacidades interiores de reagir à vida. Metal. O metal também são todas as pedras que estão dentro da terra, né? Então o fogo forma a terra contém o metal transporta a água alimenta as plantas, a madeira, e a madeira seca alimenta o fogo. Então esse é o ciclo de construção dos 5 elementos. E o metal, ele é um elemento de muita condensação, ele é o mais condensado dos elementos, né? É o mais rígido dos 5 elementos. E ele é muito especial na prosperidade, ele é muito importante na prosperidade de uma família. Esse aqui é o metal mesmo, né? Ali é a pedra, e aqui é o metal também que se encontra dentro da terra. Água. Então a água é maravilhoso, né? Ela desce as montanhas e a água, ela é fresca, suave. E a água benéfica, ela é a água pura. Porque se a água fica parada, ela já não é uma boa energia e está relacionada às nossas emoções. Então as emoções que estão suaves, claras, quando você tem dentro de você um sentimento agradável, alegre, tudo isso é como se fosse essa água pura, porque nós somos 70%, né, de água. Então é muito interessante como a água, ela é um elemento que nós precisamos sempre focar o quão limpa está essa parte do nosso corpo que nós não vemos, mas tão importante para a nossa saúde mental e física. A água, ela vai estar representada nos vidros, nas formas arredondadas, nas formas suaves. E, no entanto, ela é também, em grandes quantidades, ela é o mais perigoso dos elementos, porque é a água em grande quantidade que apaga o fogo. E vocês percebem uma coisa muito interessante. Tudo que fica mofo, fica preto. Então, apesar dela ter essa aparência clara, ao ficar ou em grande quantidade, como no alto mar, ou ela ficar realmente assim, uma água já não saudável, né? Ela se torna preta, escura. E por isso que as cores da água são as cores, todas as cores escuras e o preto. E a madeira? Então a madeira são as plantas vivas. Eu acho que a tradução, né, ficou madeira, mas na verdade são as plantas vivas que estão se desenvolvendo, porque esse elemento é o elemento da expansão. Por isso que as plantas são tão importantes, porque elas trazem para a nossa vida o crescimento. E é claro que as plantas têm que ser muito bem cuidadas, de excelente aparência. As plantas que não estão muito bonitas, elas não devem ficar dentro dos ambientes internos. Você pode ter um hospitalzinho em algum local onde você possa cuidar delas, mas elas realmente, para fazer a função que é purificação e harmonia ambiental, é muito importante que elas estejam saudáveis também na aparência. E aí, como vocês perceberam, nós vamos colocar nos ambientes, nós vamos decodificar, perceber nos ambientes quais são os elementos dominantes. Se você tiver um local com muito tijolo à vista, muito elemento terra, vão faltar outras energias para que essa casa se torne mais próspera, mais alegre,
Então pode trazer estabilidade, mas uma estabilidade excessiva, com o prejuízo de outras energias como a alegria, a leveza, né? Porque a Terra, ela é um elemento pesado, principalmente em grandes quantidades, né? Então tudo isso nós vamos aprendendo a observar os ambientes e ver o que nos cerca, e nos nossos cursos nós procuramos exemplos de ambientes onde a gente vai decodificando um e outro, o que falta aqui, o que falta ali. Um dos sinais de que um ambiente não está com os 5 elementos em equilíbrio, em harmonia, é aquele tipo de lugar que ninguém fica na casa. Você pode arrumar, você pode deixar, mas você nota assim, que quando chegam as pessoas, aquele lugar ninguém fica. Esse é um ambiente que está faltando algum elemento. Às vezes também observar um pouco mais a manutenção do local, o que tem dentro dos armários, fazer aquela limpeza básica e que realmente é uma manutenção necessária, mas existe isso. Existe uma alteração que você faz, às vezes numa posição de móvel, ou às vezes um objeto decorativo que você traga para o ambiente. A gente diz que todo ambiente precisa de uma pitada de vermelho, né? Porque ele também é o elemento da alegria, né? O fogo também traz a clareza espiritual, a motivação, né? Em excesso, a ira. Então, são aquela questão da gente buscar esse ponto de equilíbrio. Mas muitas vezes a gente modifica alguma coisa, e às vezes até simples, às vezes até apenas uma mudança mesmo de móveis, ou um objeto que estava em outro local e você traz para cá e você percebe que modificou a aura daquele ambiente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais nesse vídeo sobre a beleza dos 5 elementos, essa conexão tão importante que todos nós temos que ter e criar com cada um deles. E se você gostou, curta esse vídeo, e se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal. Acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê. Om Mani Padme Hum.